Começa agora o programa Gerando Amor com Celina Sobral. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Que a luz do alto, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos envolva nesse instante, nos fortalecendo, nos abençoando, nos curando de tudo aquilo que precisamos no nosso corpo e no nosso espírito, para que possamos viver melhor, mais leve, mais feliz, mais incentivados para o bem, para o auxílio, para servir a todos que precisarem de nós. Como é que a gente mede a nossa melhora espiritual, a nossa evolução, fazendo aos outros o que queremos que façam para nós? Será que já estamos conseguindo vivenciar um pouquinho essa necessidade para cada um de nós? Fazer aos outros aquilo que a gente quer é alguma coisa muito profunda, porque nós reclamamos de tudo, de todos, mas quando é a nossa vez de fazer, às vezes parece tão difícil e a gente não consegue perdoar certas coisas, não consegue se direcionar a algumas pessoas da forma que deveríamos, porque ficamos pensando naquilo que fizeram para a gente. Mas devagarinho a gente chega lá. A gente não precisa correr para querer ser perfeito de uma hora para outra, mas a gente tem que fazer força com a gente mesmo, porque essa é uma responsabilidade que temos, nos melhorarmos, nos transformarmos, porque aí estaremos cumprindo o que Jesus nos ensinou, o que veio mostrar para nós. E quando a gente começa a nos analisarmos, a nos conhecermos melhores, nós apontamos as nossas outras responsabilidades de melhoria, facilitando um pouco a nossa consciência em relação a essas responsabilidades. Porque quando a gente consegue um pouquinho se conhecer, saber aquilo que faz bem para a gente e aquilo que não faz, a gente já evita de se machucar tanto, a gente já evita de falar com o outro de alguma forma que de repente a gente sempre falou. É um pouquinho complicado, mas a gente tem que mexer na nossa mente para que a gente possa ir refletindo sobre alguns passos que a gente precisa tomar, que a gente precisa modificar. Então, existem mudanças no nosso pensamento que a gente precisa investir. Trocar o negativo pelo positivo, deixar as situações sobre o nosso controle e não ao léu, pensar de forma sempre grata, dizer, afirmar, olha, eu sou feliz, eu sou grato porque eu já tenho isso, mesmo que a gente não tenha ainda. É uma disciplina mental que exige treino de cada um de nós. Olha, começou a pensar negativo, muda o foco, vamos pensar positivo, vamos agradecer, vamos aumentar a nossa fé na gente mesmo e parar de ter medo de tudo, de todos, porque a gente atrai aquilo que a gente teme, não é? Diminuir a nossa queixa, realmente parar de reclamar para não entrar nessa energia negativa das nossas próprias palavras. Então, muitas vezes também a gente se sente culpado do que fez, do que não fez, de situações que de repente poderiam estar só como aprendizado. Então, a gente se pune quando a gente fica se culpando. A gente precisa tirar do nosso contato, da nossa energia, essas vibrações que retardam a nossa espiritualidade para uma vida melhor, para sentimentos melhores, para energias melhores. E aí facilmente se entra em melancolia, né? Quando a gente está se culpando, se criticando, lembrando só o que não foi legal que a gente fez ou que fizeram para a gente. Precisamos pedir forças a Deus para mudar a nossa mente
e não deixar tanto as interferências externas tumultuar o nosso dia, o nosso cotidiano. Vamos nos livrar de fofocas, vamos nos livrar de comentários maldosos, vamos nos ligar com o alto astral do planeta, da vida, das pessoas, nosso, porque existe isso. Não vamos pensar que só existe baixo astral, que só existe coisa ruim. Não. Deixar de se aborrecer com facilidade, dar importância a pequenas coisas, isso daí é muito ruim para a gente. A irritação envenena o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. Quando a gente tiver vontade de explodir, vamos fazer o que o Chico Xavier nos ensinou: colocar água na boca, contar até 10, engolir devagarinho e mudar o pensamento. Nos acalmar, né? Viver o presente, porque o ansioso vive direto no futuro, o rancoroso vive no passado. Então aproveitar o aqui e agora, porque tudo passa, tudo passa. Então vamos fazer o nosso dia valer a pena, não ficar triste com muitas coisas, não ficar se melindrando com muitas outras, ficar com muita preocupação, que às vezes nem vai acontecer aquilo que a gente está pensando, porque isso tudo traz doença para o nosso corpo. Nós temos que vibrar uma energia de amor, de alegria, de gratidão todo dia e todo momento que vier alguma coisa contrária ao bem e a esse amor que a gente quer tanto vivenciar e espalhar. Então, que mais uma vez possamos estar envoltos no manto acaricioso para todos nós do nosso Mestre Jesus. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora, sempre, que possamos ser cada vez melhores e que possamos mudar a cada dia as nossas energias emanadas para o amor, para o bem, para a caridade. Até a próxima. Você acabou de ouvir o programa Gerando Amor com Celina Sobral.